canção de ninar e que não há Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. O signo, segundo a semiótica, ou a simples palavra mãe, é dona de uma imagem eternizada em nossas mentes que nos assegura a ideia de amor, carinho, devoção e disciplina. Como disse Mário Quintana, são 3 letras apenas, as desse nome bendito. 3 letrinhas, nada mais. Nelas cabe o infinito. E palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus, és do tamanho do céu e apenas menor do que Deus. O maior legado de uma mãe para seus filhos são os princípios que estruturam, que formam o arcabouço da educação deles. Os valores morais e espirituais que serviram de instrumentos para a formação do caráter e a educação de seus filhos. O maior presente ou recompensa para uma mãe é perceber que seu trabalho, sua dedicação, seu sacrifício redundaram em frutos que podem ser percebidos na vida de seus filhos e saboreados nos gestos protagonizados por estes. Não só no Dia das Mães, mas no cotidiano dessas verdadeiras heroínas, em forma de amor, atenção, cuidado e respeito. O resultado do trabalho de uma mãe depende de sua determinação, sua firmeza, disciplina, temperados, é claro, com aquela virtude que lhe é própria, o amor. Ainda que lhe custe a reputação de ser uma mãe má ou ruim. Dr. Carlos Helter, médico, psiquiatra, publicou o texto do professor de Ética e Cidadania da Escola Objetivo Americana, senhor Roberto Candelori, com o tema Mães Más, o qual fora entregue a todos os alunos da sua sala de aula para que entregassem a seus pais. Havia uma condição, que o texto fosse lido na presença dos alunos e que os alunos ouvissem toda a leitura do texto por parte dos seus pais. O texto foi publicado nas vésperas da morte de 2 adolescentes que ficaram 13 dias desaparecidas depois de saírem de casa em companhia de desconhecidos. O texto diz assim, abre aspas, um dia, quando meus filhos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e mães, eu hei de dizer-lhes, eu os amei o suficiente para ter perguntado onde vão, com quem vão e a que horas regressarão. Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer com que vocês soubessem que aquele novo amigo não era boa companhia. Eu os amei o suficiente para os fazer pagar as balas que tiraram do supermercado ou revistas do jornaleiro e os fazer dizer ao dono, nós pegamos isto ontem e queríamos pagar. Eu os amei o suficiente para ter ficado em pé junto de vocês 2 horas, enquanto limpavam o seu quarto, tarefa
que eu poderia ter feito em 15 minutos. Eu os amei o suficiente para os deixar ver, além do amor que eu sentia por vocês, o desapontamento e também as lágrimas nos meus olhos. Eu os amei o suficiente para os deixar assumir responsabilidade das suas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que me partiam o coração. Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer-lhes não, quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso, e em alguns momentos até me odiaram. Essas eram as mais difíceis batalhas de todas. Estou contente. Venci, porque no final vocês venceram também. E em qualquer dia, quando os meus netos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva pais e mães, quando lhes perguntarem se sua mãe era má, meus filhos vão lhes dizer: sim, nossa mãe era má. Era a mãe mais má do mundo. As outras crianças comiam doces no café e nós tínhamos que comer cereais, ovos e torradas. As outras crianças bebiam refrigerante e comiam batatas fritas e sorvetes no almoço e nós tínhamos que comer arroz, feijão, carne, legumes e frutas. E ela nos obrigava a jantar à mesa, bem diferente das outras mães que deixavam seus filhos comerem vendo televisão. Ela insistia em saber onde estávamos, a toda hora ficava no nosso celular de madrugada e fuçava os nossos e-mails. Era quase uma prisão. Mamãe tinha que saber quem eram nossos amigos e o que nós fazíamos com eles. Insistia que lhe disséssemos com quem íamos sair, mesmo que demorássemos apenas 1 hora ou menos. Nós tínhamos vergonha de admitir, mas ela violava as leis do trabalho infantil. Nós tínhamos que tirar a louça da mesa, arrumar nossa bagunça, esvaziar o lixo e fazer todo esse tipo de trabalho que achávamos cruéis. Eu acho que ela nem dormia à noite pensando em coisas para nos mandar fazer. Ela insistia sempre conosco para que lhe disséssemos sempre a verdade e apenas a verdade. Quando éramos adolescentes, ela conseguia até ler nossos pensamentos. A nossa vida era mesmo chata. Ela não deixava os nossos amigos tocarem buzina para que saíssemos. Tinha que subir, bater a porta para ela os conhecer. Enquanto todos podiam voltar tarde à noite com 12 anos, tivemos que esperar pelos 16 para chegar um pouco mais tarde. E aquela chata levantava para saber se a festa foi boa, só para ver como estávamos ao voltar. Por causa da nossa mãe, perdemos imensas experiências na adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido com drogas, em roubo, em atos de vandalismo, em violência de propriedade e nem fomos presos por nenhum crime. Foi tudo por causa dela. Agora que já somos adultos, honestos e educados, estamos a fazer o nosso melhor para sermos pais maus, como ela foi. Eu acho que este é um dos males do mundo de hoje. Não há suficiente mães
mas. Fecha aspas. Neste dia especial, desejo a todas as mães consideradas más por criar seus filhos com disciplina, firmeza e amor. Todo o sucesso para a sua missão. E que Deus coroe com êxito o seu trabalho e faça com que o mundo lhe seja eternamente grato. Feliz Dia das Mães. Que Deus nos abençoe. Amém. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. É tempo de crescer.